Estou aqui com o missionário pastor Daniel Neto. Nós estamos na Amazônia e o Daniel estava me falando sobre transculturalidade, os desafios dessa região, das comunidades ribeirinhas, e eu achei fantástica a leitura dele e a compreensão sobre esse tema e esses desafios. Pastor Daniel, aliás, está de aniversário hoje, parabéns, Deus abençoe. Obrigado por servir essa comunidade. Fale um pouco sobre a questão dos desafios culturais da região amazônica. Meus irmãos, saudações, tudo bem? Nós temos, desafios culturais. Estamos em uma missão transcultural, apesar de estarmos dentro do Brasil, mas há, alguns desafios, costumes, modus operandi, tradições, ritos, mitos, tabus que, para quem vem de fora, às vezes tem um impacto cultural. Então, um dos desafios que nós temos é com relação a alguns elementos da nossa liturgia, da nossa doutrina, fundamento bíblico, como por exemplo a Santa Ceia. Nós sabemos que temos dois símbolos, o vinho e o pão, que representam o corpo e o sangue de Cristo, e eles têm o significado de toda a produção desses dois elementos. Então aqui, por conta de não ter a uva, por exemplo, aqui na região amazônica, seria algo diferente nós servirmos a Santa Ceia com uva, porque muitas pessoas não sabem o que é a uva, o que ela representa. Então, algumas etnias indígenas aqui servem com o açaí, e o pão, que deveria, obviamente, tem que ser servido, por conta também de não ter um conhecimento específico, a gente serve com a macaxeira, o aipim, a mandioca, que também tem um significado que é esperado, pela Santa Ceia. Então, são alguns pontos, transculturais que o missionário que está aqui, que vem de fora, ele às vezes tem um impacto, por isso é necessário o preparo, tá bom? Pastor Daniel, eu estava ministrando as crianças ali e falando sobre Zaqueu, que Zaqueu subiu numa árvore e tal. Eu falei para elas, se fosse aqui no Amazonas, que árvore Zaqueu teria subido? Todas gritaram juntas, mangueira, porque é a realidade da região, E eu achei fantástica essa fala sobre a questão, por exemplo, o senhor falava sobre a transformação, o milagre de Jesus, que é a transformação de água em vinho, Eles muitos não sabem o que é vinho. Sim. É um ponto, que os tradutores da Bíblia encontram dificuldade na hora de traduzir, tá bom? O primeiro milagre de Jesus, a transformação da água no vinho, tá bom? E quando a gente vai fazer a tradução dessa passagem para uma etnia indígena, como é que a gente traduz o vinho, Já que aqui na região amazônica não tem a plantação de uva, a uva é uma fruta que vem de fora. Então, as adaptações, a tradução correta, que na maioria das vezes vem de uma iluminação do próprio Espírito Santo, acaba acontecendo. E o açaí, tem sido a fruta mais comum para se traduzir essa questão aí das passagens bíblicas que falam do vinho e da uva. Então, muita coisa interessante, muita coisa boa, Realmente o Brasil é extremamente plural, é um universo à parte, Com certeza. Pastor Daniel, obrigado por servir essa comunidade, essas comunidades. Pastor Daniel, seu pai e sua equipe fazem parte da missão. Somos parceiros da Amazônia, mas pertencemos à missão Evangelizando a Amazônia, missão EA. Evangelizando a Amazônia. Isso. E também apoia várias outras missões, Temos parcerias, aqui na Gente, região. Conhece demais os rios aqui, as comunidades, e é um jovem cheio de Deus. Feliz demais por conhecer ele. Temos amigos em comum, conterrâneos. Se Deus quiser, em breve ele vai aí no Rio Grande do Sul para compartilhar suas grandes experiências com a gente também. Sim. Pastor Daniel, uma palavra para a igreja brasileira sobre missões. Ok, sabemos que os desafios são grandes e nós temos a ordem de estarmos indo pregar a palavra, tá bom? Então, o conselho que se eu pudesse deixar para os irmãos seria participar, tá bom? A obra missionária não precisa de ajuda, mas ela precisa de participação. E nós participamos por 3 caminhos, Indo, orando e contribuindo. Esses são os 3 caminhos que nós podemos participar na obra missionária, tá bom? Então participe da obra missionária. Não é uma alternativa, missões é a vida da igreja. É a vida da igreja. Que Deus levante muitos missionários, como esse jovem pastor que dedica a vida aqui à Amazônia. Um abraço, queridos. Pai. Deus abençoe. Amém. Abraço.